Olá, está no ar a TV Uniceub. O programa de hoje vai tratar de literatura, discussões de gênero e design. Os alunos da agência de notícias falam sobre o movimento LGBT e nós falamos sobre a crise da masculinidade. O escritor Paulo Paniaggo conversa com o professor Henrique Moreira e a marca Candanguice exibe sua paixão por Brasília. O programa TV Uniceub está começando agora. Atenção, rapazes, o papo agora é com vocês. Uma pergunta simples, mas talvez difícil de responder. Você chora? Não? Pois saiba que a repressão dos sentimentos é um dos fatores que tem levado os cientistas a refletirem sobre a crise da masculinidade. Aliás, esse foi um tema debatido dentro da faculdade em palestra que uniu a psicologia e a antropologia. Veja na reportagem o drama que eles estão enfrentando. Você tem abertura para conversar com seus amigos? Assim, qual é o momento que você tem maior abertura para trocar uma ideia? Eu com meus amigos, a gente gosta de marcar sempre uma boa conversa na casa de algum amigo, abre uma cervejinha, troca uma ideia, vê um jogo de futebol. Todo momento é muito de conversar. Acho que no tempo que a gente vive hoje, acho que a gente já superou muita coisa, né? Eu acho que a gente já consegue se abrir muito melhor. Eu acho que é importante o diálogo entre os amigos, eu acho que isso aproxima as pessoas e aprimora esse processo de entendimento, essa questão de desenvolvimento mesmo. O que é que eu quero falar com novas masculinidades? Sinto que nós temos a necessidade de rediscutir, né, as posições masculinas no momento atual. O senhor crê que está tendo uma crise na masculinidade? Já faz tempo que tem uma crise na masculinidade, porque a gente tem pelo menos 100 anos de transformações culturais importantes nas relações, né, entre homens e mulheres, e um movimento de mulheres questionando toda uma lógica machista, patriarcal. Você acha necessário ter maior abertura com amigos? Com certeza. Acho que essa intimidade com os amigos é que sustenta toda a nossa relação, né? Durante a nossa criação, a gente é obrigado a reprimir muito dessas coisas, né? A gente às vezes se prende, se trava de conversar com um amigo assim, de uma forma mais natural. Às vezes o cara se abre mais com uma amiga do que ele se abriria com um amigo, assim, às vezes, sei lá, por machismo. Quais seriam as principais cobranças nesse novo contexto masculino? Olha, eu diria que a reivindicação completamente justa é de relações mais recíprocas e equânimes. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma divisão sexual do trabalho doméstico, ou seja, das tarefas em casa, cuidado com as crianças e com a casa, que não fique toda nas costas das mulheres, por exemplo, né? Eu diria que também é uma expectativa de que, né, o sujeito do desejo não seja só o homem, né? Que as mulheres possam tomar iniciativa nos relacionamentos também, que os homens saibam ouvir um não como não e não como talvez, não como sim daqui a pouco. Aparecem questões na convivência cotidiana, né, de uma certa inadequação desses modelos que incomodam, agridem e às vezes os homens não têm alternativas de como se portar de outra forma. Você tem facilidade para chorar? Homem chora também, faz parte, né? Mas chorar com um amigo eu acho meio estranho, assim, tipo... Talvez eu me reprimo um pouco, de fato. Mas assim, automaticamente, sabe? Acho que é importante a gente abrir, estar transparecendo nossos sentimentos e ser sempre o mais puro e verdadeiro possível. A senhora acha que a volta da discussão feminista, esse vigor que está tendo hoje em dia em meio a esse debate, cria um desconforto na masculinidade? O modelo tradicional de masculinidade, ele impede um desenvolvimento subjetivo completo masculino. A gente é impedido de ser sensível, de ter capacidade de cuidar, de expressar nossos sentimentos. E se a gente pensa várias situações atuais, né, que vêm sendo bastante criticadas, problematizadas pelo feminismo, situações de violência doméstica, de sexualidade violenta dos homens também, estão diretamente relacionados a essa organização subjetiva clássica da masculinidade. Então acho bastante saudável, na verdade, estava na hora de ter mais debates, né? Na verdade já existem nos anos recentes várias iniciativas de homens no sentido de formar coletivos para trabalhar esse tema de novas maneiras. Professor, quais são as maiores queixas do mundo masculino na atualidade? Efetivamente, os homens matam, morrem de certas doenças crônicas, por exemplo, cardiovasculares, morrem de acidentes automobilísticos,
né, machucam os outros no exercício normal dessa masculinidade convencional. Acho que esse é o motivo da gente ter que debater esse assunto na atualidade. Saindo da crise da masculinidade, agora a gente vai para outro assunto. Com vocês agora as últimas da Agência em Ação, uma produção dos alunos de jornalismo da Agência de Notícias. Esta semana o tema é o movimento LGBT. Na apresentação, Isabela Cavalcante e Beatriz Castilho. Olá! O destaque da nossa semana é a série Somos. Desde o dia 1º de junho, nós estamos postando um vídeo diariamente. Isso faz parte do nosso projeto, que é uma série de entrevistas com pessoas da comunidade LGBTQ, que contam as vivências delas. Bia, como está sendo participar desse trabalho? Muito legal fazer essa série porque a gente tem contato com diversas experiências. O mais interessante são os relatos que a gente consegue de pessoas que geralmente não têm voz. E o mais bacana é o retorno que a gente tem de não só quem está participando, mas também quem está acompanhando os vídeos nas redes sociais. Sim, com certeza. Para vocês entenderem um pouco melhor como funciona a série, a gente separou uns trechos para vocês assistirem agora. Meu nome é Ariel Pimenta. Bi não binário. Meu nome é Vitor. Como bissexual. Meu nome é Arthur Heinrich. Sou lésbica. Falta muita representatividade do bi, uma bandeira do bi, onde as pessoas falem mais sobre o que é ser bi. E o não binarismo é isso também. Pra mim, uma saia não é uma saia, é só uma roupa. Uma calça jeans, ela não é mais afeminada ou mais masculinizada, também é só uma roupa. Então eu ando muito nesses dois âmbitos, assim. Eu não sou nem menino, nem menina. E eu também não julgo as pessoas por isso. Eu gosto de conhecer pessoas. O meu ex-padrasto foi uma situação muito difícil, porque quando eu me assumi, eu já estava sofrendo ameaças da mãe da pessoa que eu namorava na época, e eu achei que a minha família iria me apoiar. Mas no caso, não foi isso que aconteceu. Eu sempre fui a lésbica bem estereotipada, né? O que, por um lado, assim, é mais fácil, porque na hora de se assumir, muitas pessoas falam, tipo, eu já esperava isso, né? Tipo, você já parecia lésbica mesmo. E por outro lado, é muito difícil. A heterossexualidade, assim, né? Não foi a primeira coisa, a mais óbvia, e depois eu comecei a pensar em outras coisas. Foi ao contrário, sabe? Porque cada um tem a sua vivência mesmo. Nós temos uma estimativa de vida de até os 35 anos de idade. Você entende o que é isso? Você ter uma estimativa de vida, você saber que você pode ser saudável, mas que você só pode viver até os 35 anos e passando disso você é exceção? Que cisgênero e homossexuais não estão em pé de igualdade contra gênero, porque enquanto as pessoas bissexuais e homossexuais estão tentando e reivindicando casar, ter filho, nós transgêneros ainda, a gente ainda está vendo como que a gente vai entrar no banheiro, a gente ainda está vendo como que a gente vai ser chamado, em que espaço que a gente pode ser chamado. Apoiem seus amigos, seus familiares e pessoas próximas a você, porque a sua vida vai mudar e você vai mudar a vida dessa pessoa com certeza. Realmente, as pessoas tocam em pontos muito importantes. Elas sofrem bastante pressão por conta da sociedade e também a autoaceitação. É isso, gente. Até a próxima! E no próximo bloco, um papo bom sobre literatura e jornalismo no estúdio Uniceub. A gente volta já. Esta semana saímos do estúdio e viemos até a Biblioteca Reitor João Herculino, no campus Asa Norte, onde temos um encontro com o jornalista, professor e escritor Paulo Paniagua. Ele acaba de lançar seu primeiro livro de ficção e aceitou conversar conosco sobre literatura, jornalismo literário e sua experiência como escritor. Paniagua é autor de outros 2 livros e ganhou em 2013 o prêmio Cidade de Belo Horizonte na categoria Contos. Paulo, professor, jornalista, escritor, como é que você prefere ser chamado? Essa é difícil, hein? Na verdade, eu me identifico com as 3 vertentes, eu acho que eu sou um pouquinho de cada um. Escritor é o mais recente, eu diria, né? É o mais novo. Agora, ao mesmo tempo, é o mais antigo. Eu sempre quis ser escritor. Desde que eu tinha 13 anos de idade, eu imaginava que eu desejava e queria muito ser escritor. Eu acho que eu tomei um desvio me tornando jornalista.
Um desvio que foi ótimo, que me ajudou. Seria às vezes um atalho, né? Eu imaginava que fosse um atalho, mas na verdade é um desvio longo. E aí, às vezes, agora eu acho que eu estou batendo na porta da literatura, está dizendo, não, calma, ainda não chegou o seu momento. Aí, por isso eu demorei a lançar o primeiro título de ficção, para ter um acabamento de texto melhor, para caprichar um pouco mais e poder fazer um trabalho que seja digno, né? E que eu acho que seja um trabalho bacana, pelo Mas menos. você também tem um outro trabalho que ainda está inédito, né? Você ganhou o prêmio Cidade de Belo Horizonte com um livro de contos, um livro de né? contos Como chamado é que Quando Termina. E aí tem uma coisa curiosa, né? As editoras não se interessam muito, não há muito esse papel de as editoras estarem atentas aos prêmios ou ao que isso significa. Bati na porta de algumas, mandei os originais, nada aconteceu. Eu acho que talvez eu faça o mesmo processo que esse, que é lançar por conta própria, a edição de autor, e tentar ver o resultado disso. Acho que os contos de Quando Termina são contos muito interessantes, muito bacanas, mas acho que as narrativas aí também não fazem feio. Pois é, um bom título. É um bom título. De onde saiu esse título, Paulo? É um bom título. Começou numa história assim, eu estava indo almoçar com a minha namorada, e deixei livros no carro. Ela falou, esses livros vão ser roubados. Eu falei, você acha que ladrão no Brasil vai abrir carro para roubar livro? Não existe ladrão intelectual. Ela, ladrão intelectual é um bom título. Ladrão intelectual é um bom Ladrão intelectual é um bom título. Inclusive tem uma história aí que se chama Ladrão Intelectual. E aí começou essa história de título, de vamos fazer títulos, e eu comecei a pensar os títulos começaram a aparecer, a ver títulos que tem dos outros autores, a procurar títulos e fazer pequenas narrativas. Então o livro é isso, você tem um título e aí você constrói uma história, uma narrativa. Que pode ser uma narrativa ficcional, claramente ficcional, com personagem, tudo isso, ou às vezes é um ensaio um pouco literário, um pouco jornalístico, né? Porque eu acho que a ideia de arte de fazer títulos é uma arte que merece ser cultivada, com cuidado, com carinho, com atenção. Você trabalha muito tempo como jornalista na área de cultura, né? No Correio Brasiliense. Isso. Você fez aquele caderno Cultura. Fiz o caderno Pensar, fui subeditor do Pensar, depois tive uma coluna no jornal. Isso aí foi o caminho, então? Sim, também, né? Essa coisa de você estar ali no jornal e precisar fazer títulos de determinados tamanhos, faz caber, né? Faz caber aqui em 2 linhas de 35, faz caber em uma de 70. O cara que é bom tituleiro não fica sem emprego, né? Pois é, né? Porque fazer título, principalmente para o factual, para o jornalismo diário, não é fácil. Não é fácil, é uma arte que tem certas sutilezas, palavras que você deve evitar, siglas, palavras estrangeiras, palavras fracas, verbos como poder, não quer dizer nada. O governo pode anunciar um aumento, mas pode não anunciar também, e daí? Então, e também não pode ser muito evidente em relação ao que está ali, porque senão tem você mata a notícia. Seduzir, ao mesmo tempo sugerir, ao mesmo tempo... É um equilíbrio ali muito peculiar, né? Muito é igual o cara avançar. que faz a mesma coisa quando a gente faz as legendas de foto. Legenda de foto também é um negócio difícil de fazer. Também é uma arte complicada, muito difícil. Inclusive, você precisa compor bem com a imagem e com o texto. Esse tripé aí ele precisa funcionar muito bem para que a harmonia da página se verifique, né? E dê resultado. Eu acho que é uma arte bem Paulo, essa relação do jornalismo com a literatura, né? Eu me lembro que era muito comum a gente discutir isso quando eu comecei a fazer jornalismo na segunda metade do século passado. Era muito comum a gente discutir se o jornalismo era um gênero literário. Olha, veja bem, é o tipo de discussão que a gente tinha, né? Eu acho que hoje é muito evidente que não é um gênero literário, mas há uma relação muito forte. Mas há uma relação muito forte. Fala um pouquinho. Essa relação, ela é muito antiga. Ela começa no século XVIII, quando você tem a institucionalização do jornalismo. Não é que o jornalismo tenha sido criado ali, mas os jornais diários, um público leitor, tudo isso está acontecendo ali. Ao mesmo tempo, você tem uma novidade que é um gênero literário forte, que é o romance. O romance vai se consolidar ali no século XVIII, né? Então, um se alimenta do outro. E aí, essa relação meio que foi se estabelecendo, atravessou o século XIX, atravessou o XX, tem momentos em que os escritores estão buscando a metodologia dos jornalistas, né? O Zola e sua turma, eles foram para campo, eles foram apurar os para antes de folhetinistas, escrever. né? Os caras que faziam os folhetins. Pois é.
Então, assim, essa relação sempre existiu, é uma relação muito bacana, porque ambos têm que lidar com a palavra, né, com o poder da palavra, e isso, querendo ou não, tem uma relação direta com o que a gente faz, com o jornalismo, com a literatura. Há uma disciplina, inclusive, que eu ministro, que é jornalismo literário. Eu acho que é exatamente isso, assim, é jornalismo, a gente não pode esquecer que o substantivo é jornalismo, a apuração, a verificação, a fidedignidade, né? Os princípios do jornalismo têm que estar ali. Tem que estar presentes. Tem que estar presentes. Mas eu posso, na hora de narrar, construir um texto que seja um texto sedutor, que seja um texto bacana, que seja envolvente, né? E aí entra a parte narrativa, a parte de contar uma boa história. A gente nunca pode esquecer que jornalismo é sobre seres humanos, né? Pois é, e a gente vê isso muito no jornalismo hoje, que é a busca pelo personagem, né? Você discute uma pauta e quando a pauta está sendo discutida, ninguém está preocupado em saber como é que vai desenvolver. Eu preciso encontrar um personagem para isso. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí, claro. O personagem é tudo, tanto para a literatura quanto para o jornalismo. No jornalismo é o ser humano, de carne e osso, né, com seus dramas, interesse crises, humano, né? Como diz problemas, tem interesse humano, está ali. Sem interesse humano não tem jornalismo. Pois é, exatamente. Mas sem interesse humano também não tem literatura. Pois é, claro. Paulo, queria te agradecer. Pô, eu Olha, que agradeço pelo é um bom convite. título, é o livro do Paulo Paniagua. Muito prazer, foi muito bom ter você aqui. Eu é que agradeço a honra. Voltamos a nos encontrar Claro, muito breve. Por favor. Estúdio Uniceub termina aqui e esperamos encontrá-lo na próxima semana com mais um personagem, né? Já que a gente falou de personagem. É domingo que vem, às 10 da manhã, aqui na Band. Até lá! E no próximo bloco, o design da marca Candanguice e sua relação com Brasília. A gente volta já. Caio Porto é ex-aluno do CEUB, designer e pai da Candanguice, uma marca de objetos que são a cara de Brasília. Ele conversou com o aluno de jornalismo Weber Arruda sobre como a ideia surgiu e sobre estar conquistando cada vez mais espaço na capital. Veja só. Caio, como que surgiu a ideia da marca Candanguice? Bom, a Candanguice começou com uma coisa de apaixonado por Brasília, uma brincadeira também. Começar pelo nome, né, Candanguice, uma piada, e começou com uma página no Facebook, onde eu publicava todo o conteúdo que eu encontrava relacionado a Brasília. E aí a coisa foi crescendo e eu tive a ideia de fazer os produtos. Começou com o bottom, é daí que eu vi que dava pé, que a coisa realmente podia dar certo. Você é designer e a sua marca ela trabalha em muitas frentes. Todo produto tem um conceito por trás. Quais são os produtos que você vende, que você trabalha? Exatamente, eu sou designer, eu trabalhei com design e marketing durante mais de 10 anos. E aí chegou um momento que eu queria fazer um projeto meu, né? Então eu resolvi canalizar esse espírito criativo no desenvolvimento de produto. Gostaria que você falasse também um pouco do conceito de alguns dos seus produtos, como por exemplo a cerveja JK, as camisas, os bonecos. A ideia de cada produto, eu não queria criar produtos ingênuos, né? Eu queria criar produtos que trouxessem um pouquinho da história de Brasília em cada um deles. Por exemplo, a cerveja JK é uma homenagem ao JK e é uma cerveja que tem notas de jabuticaba, que é uma fruta que o JK gostava. Então o rótulo ele é todo nesse conceito, remetendo à ideia do presidente, remetendo à fruta de jabuticaba. E aí fizemos uma homenagem ao JK em forma de cerveja, uma série limitada. As camisetas, essa aqui que eu estou vestindo, por exemplo, é uma homenagem aos Beatles, né? Mas na verdade homenageando os criadores de Brasília, né? Que foi o JK, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Burremax, né? Que foram os cabeças assim que trabalharam aqui, que ajudaram a criar essa cidade. Tem outros modelos? Tem outros modelos, tem uma camiseta bem bacana, uma blusa na verdade, né, feminina, que ela traz o resgate do afresco original da obra do Alfredo Volpi, da Igrejinha. E as miniaturas, os bonecos que você tem feito, que remete também a esses grandes nomes de Brasília, né? Exatamente. A gente resolveu homenagear os criadores de Brasília através de miniaturas, são figuras feitas à mão
Desde o protótipo até a reprodução e a embalagem, tudo é feito à mão e são bonecos das personalidades de Brasília. A gente começou com o Nicolas Ber, depois fizemos Oscar Niemeyer e agora estamos fazendo o Juscelino Kubitschek. Caio, vocês trabalham também com resgate de produtos históricos de Brasília. Tem como você citar alguns? A gente tem essa forma também de enriquecer o nosso leque de produtos, resgatando coisas bacanas que já tivemos aqui em Brasília. Por exemplo, as flâmulas, né? A gente tem um trabalho muito legal de buscar flâmulas. A maioria vem de fora de Brasília, porque eram souvenirs que eram distribuídos, vendidos aqui desde 1958 até o comecinho dos anos 80. E aí a gente tem um trabalho de resgate, de pesquisar e de trazer essas flâmulas para cá e colocar no nosso mix de produto. Tem algum outro? Outro produto bacana também é uma matula, que era a tradicional marmita, né? Que ela foi estampada e criada na época dos anos 60, foi estampada com as colunas do Palácio da Alvorada. E aí esse produto saiu do mercado, né? Porque começou a ficar fora da nossa realidade, mas é um produto tão bacana que a gente resolveu trazer para o mix de produtos da cannabis. É um resgate e é muito legal, serve como decoração, como porta-treco, presente, e além da marmita, né? Quem quiser usar pode usar como marmita também. A marca Cannabis está fazendo 4 anos. O que você espera para os próximos anos? O que você almeja? Nós estamos fazendo um trabalho de divulgação da cannabis, né? A ideia é que a gente consiga consolidar a marca, fazer com que ela se torne algo bastante vinculado a Brasília, né? E para isso a gente está trabalhando os pontos de venda, estamos buscando mais parceiros para termos mais pontos de venda, além da nosso ponto de venda principal, que é a nossa loja móvel, que é uma Brasília, uma Brasília 1977, toda personalizada com a nossa marca. Até porque não poderia ter um veículo melhor para expressar a nossa Brasília, né? Exatamente. A própria Brasília. Quando eu pensei em fazer uma loja móvel, né, que era uma iniciativa que a gente precisava fazer, é muito bacana assim, ter essa intervenção urbana, eu pensei, poxa, uma Kombi, né, um carro assim mais tradicional, maior até, né? Só que, poxa, quando veio a ideia da Brasília, não podia ser outro carro, né? No futuro a gente espera também fazer muitas parcerias, aí desenvolver produtos e parcerias com gente bacana aqui de Brasília. E trazer uma marca que reflete a cidade, né? Que seja a cara da cidade. Exatamente. Criar uma marca de Brasília, para Brasília, por Brasília. Para ver esta e outras reportagens, basta entrar na nossa fanpage no Facebook ou no nosso canal no YouTube, onde você pode assistir aos programas completos. Você fica agora com algumas imagens dos alunos do Laboratório de Criatividade do curso de Comunicação numa instalação artística nos corredores da faculdade. A disciplina é coordenada pela professora Deia Francischetti. Na semana que vem, a gente se encontra de novo aqui na Band. Até lá!